Eu gostava de referenciar o seguinte. Em boa hora, o CDS-PP trouxe aqui o assunto das políticas de coesão. Eu tive a oportunidade de trazer também este assunto diversas vezes ao Parlamento, a este Parlamento. E também, ainda na última sessão, realizei e provoquei uma sessão de perguntas ao Governo Regional sobre esta matéria. Esta é uma matéria da maior importância. E é uma matéria em que o Partido Socialista se afastou daquela que foi a herança histórica, o compromisso histórico que se obteve em 1976, quando os Açores se unificaram, criaram uma administração conjunta que não tivemos durante séculos, e o compromisso histórico era de um desenvolvimento harmonioso, com iguais oportunidades para todos, com iguais oportunidades para todas as ilhas. E o Governo Regional, nesta matéria, os resultados demonstram que se estão a afastar deste caminho, demonstram que não têm esta preocupação, demonstram que estão a defender cada vez mais políticas centralistas, políticas que afastam o desenvolvimento harmonioso dos Açores e que, de facto, estão a provocar oportunidades diferentes, dificuldades diferentes entre os açorianos das diversas ilhas. Se existe uma área na política açoriana em que estes 16 anos de governo do Partido Socialista são uma catástrofe, é esta matéria, a matéria da coesão territorial. Esta questão, penso que é uma questão evidente. Basta observarem os censos. Vejam como as nossas ilhas estão a despovoar. Vejam em relação à dimensão da atividade económica que se está a realizar nas diversas ilhas. E vejam como estes indicadores demonstram claramente, de um ponto de vista factual, que é irrecusável e que não pode ser contrariado, que estas ilhas não estão a ter as mesmas oportunidades de desenvolvimento, que estas ilhas se estão a despovoar, que estas ilhas estão a morrer em termos de desenvolvimento económico, em termos de fixação das populações. Esta é a verdade. O erro de Vossas Excelências nesta matéria é um erro clamoroso, é algo que contraria o compromisso fundador da região autónoma dos Açores, que é um compromisso de um desenvolvimento harmonioso. Foi com esse compromisso que todas as ilhas entraram nesta realização, entraram neste projeto político, neste projeto de cidadania. Este era um projeto em que todos tinham que ir em primeiro lugar, em que ninguém podia ser deixado para trás. E estão a ser. Muitas das nossas ilhas estão a ser deixadas para trás. E vou dar-vos exemplos concretos. Só eu sei os sacrifícios que tive, eu que vivo numa ilha da coesão, os sacrifícios de trazer, por exemplo, coisas tão significativas para aquelas populações como um pré-escolar gratuito, como todas as outras ilhas têm. Só agora, nesta legislatura, é que isso foi conquistado e foi necessário apresentar aqui uma proposta para que aquelas famílias tivessem um pré-escolar gratuito como em todas as outras ilhas. E isto demonstra bem o que é a dificuldade de coesão. Também em relação ao ensino obrigatório, que aqui trouxe uma proposta para que o ensino obrigatório também se aplicasse no Corvo, que se aplicasse a toda a região autónoma dos Açores, e que os senhores chumbaram essa proposta e depois, um ano depois, alteraram a vossa posição porque verificaram que era inconstitucional. E, portanto, os senhores, em relação a esta matéria, os sacrifícios que aqui foram feitos e os insultos que eu aqui tive por ter apresentado esta matéria. Em relação ao programa 60+, que era um programa de coesão e que deixava a Ilha do Corvo de fora, durante anos, deixou a Ilha do Corvo, não lhe dando as mesmas oportunidades também de beneficiar e de combater a sazonalidade do ponto de vista turístico. E os senhores provocaram e durante muito tempo mantiveram esta posição e deixaram esta ilha de fora deste programa. E também, por que não, a delegação deste próprio Parlamento, os sacrifícios que tive de passar, para que fosse reconhecido que aquilo que está escrito no Estatuto Político-Administrativo, que são as tais políticas de coesão, o Estatuto Político-Administrativo que reconhecia que as delegações funcionavam em todas as ilhas e naquela ilha não funcionavam. Porquê? E é isso e esta luta e o que foi necessário fazer para que se tivessem as mesmas oportunidades. Estou a dar-vos exemplos concretos ou outro assunto que aqui tive a oportunidade de trazer ao longo da legislatura, que aqueles miúdos, aquelas crianças eram as únicas na região que não tinham a oportunidade de jogar num jogo de futebol, por exemplo,
ao longo do verão, a partir de junho até setembro. Não tinham instalações, quando em muitas freguesias já tinham. E não tinham instalações para praticar o desporto. Isto é que são políticas de coesão, são exemplos concretos. Sr. Deputado Paulo Estevão, ou então, tem que terminar. E vou terminar, ou então, que aquela cultura daquele povo se fosse valorizada também, que se reconhecesse que aquela ilha também teve um papel fundamental para a cultura, para a história dos Açores, e é a única ilha que não tem um museu, que não tem tido a proteção da sua herança cultural, os sacrifícios que é necessário fazer para que, em termos de políticas de coesão, de um exemplo concreto, para que aquela ilha tenha os mesmos direitos e que lhe seja reconhecida a dignidade da história daquela ilha e daquela população. Isto é que são exemplos de coesão, e os senhores sabem perfeitamente que durante anos e anos e anos deixaram aquela ilha para trás nesta matéria. Ou agora, e termino, Sr. Presidente, ou a questão do Porto, que está completamente saturado, que não permite o desenvolvimento económico daquela ilha e que os senhores ao longo de anos e anos estão a empatar. Tantas vezes que aqui trouxe o assunto, tantas vezes que aqui tentei conseguir o vosso compromisso e os senhores também não o conseguiram. São exemplos concretos das áreas em que os senhores falharam profundamente nas políticas de coesão, e nessa matéria os senhores de facto têm, e eu estou emocionado em relação a esta questão, porque eu considero que podem fazer-se muitos discursos em relação a esta matéria. Pode-se falar de muita coisa, mas há uma coisa que se pode dar, é exemplos concretos de injustiças gritantes que são realizadas por Vossas Excelências, ou não dar as mesmas oportunidades àquelas crianças, ou não dar as mesmas oportunidades àquelas populações para que se possam desenvolver e que possam fazer uma coisa que estão no seu pleno direito, que possam viver nas suas ilhas sem ter a necessidade de sair dos Açores, de saírem das suas ilhas para continuarem a viver onde os seus pais e os avós viveram. E os senhores falharam nestas matérias.